Quando a vida se silencia e o ritmo frenético do dia a dia diminui, algo pode começar a ecoar em nosso interior. Não é o barulho do mundo, mas o som da nossa própria solidão, uma sensação profunda de que, mesmo cercados de pessoas, ninguém realmente nos compreende. É como carregar um luto invisível, uma dor silenciosa pela pessoa que fomos, por relacionamentos tóxicos que deixamos para trás ou por sonhos que a mente tenta calar. É a voz de uma alma que se sente perdida, desconectada da sua própria essência e propósito, buscando um sentido para o sofrimento que insiste em voltar. Essa sensação de estar em piloto automático, com medo de envelhecer sem ter realizado a missão da alma, é uma angústia que muitos de nós conhecem profundamente. Cláudio Naranjo nos convida a ver essa sensação de estar perdido não como um defeito ou um erro no caminho, mas como um sintoma da nossa desconexão interior. Ele nos mostra que essa perda não é do caminho, mas da memória de si mesmo. A dor que sentimos é, na verdade, o atrito entre o que fazemos, movidos pelo nosso ego e suas máscaras do eneagrama, e o que realmente somos, movidos pela nossa essência. É um desalinhamento da nossa bússola interna, onde a direção que a mente quer seguir está em dissonância com a frequência que a alma vibra. Neste vídeo, vamos desvendar juntos por que certas dores insistem em voltar, explorando como a neurociência e a espiritualidade se unem para explicar esse fenômeno. Vamos entender que a busca obsessiva por um propósito ou um destino, como sugere Ken Wilber, é muitas vezes uma fuga para o futuro, uma tentativa de pular para o espiritual para evitar o desconforto do aqui e agora, impedindo a nossa real integração. A promessa não é de uma resposta mágica, mas de um caminho para a cura, autoconsciência e paz interior. Um caminho que nos ensina a reequilibrar nossa energia, alinhar a nossa frequência vibracional e, finalmente, voltar para nós mesmos. Guiados pelos ensinamentos profundos de Cláudio Naranjo e pela sabedoria de mentes como Carl Jung e Gabor Maté, esta é uma jornada de reencontro. A busca pela espiritualidade muitas vezes se torna uma armadilha, uma prisão dourada onde o próprio caminho que deveria nos libertar, na verdade, nos aprisiona. O erro mais invisível é usar as práticas espirituais como uma forma de ser alguém no palco social, em vez de um meio para simplesmente estar consigo mesmo. Você medita para postar uma foto. Você pratica yoga para parecer mais evoluído. Você repete afirmações positivas para convencer o mundo de que está bem. E é nesse momento que a sua busca se transforma em performance. A urgência de provar a sua própria evolução ou iluminação gera um medo inconsciente de não ser espiritual o suficiente. Esse medo silencioso sabota a sua frequência, porque em vez de vibrar a partir da sua essência, você vibra a partir da carência. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você é, e a carência atrai exatamente a falta. O fator silencioso que sabota sua frequência é o medo inconsciente de não ser espiritual o suficiente. A urgência de provar a sua evolução ou iluminação gera uma frequência de carência, repelindo o que você realmente deseja manifestar. No fundo, a alma sabe que a busca por validação externa é uma nova forma de prisão, disfarçada de afeto e de espiritualidade. E é por isso que, mesmo com todas as práticas em dia, você ainda se sente perdido. A verdadeira espiritualidade é um encontro no silêncio, sem plateia, onde a única validação necessária é a sua própria presença. Para saber se você está no caminho certo, faça a si mesmo um teste simples. Pergunte-se: você se sentiria igualmente satisfeito com sua prática se ninguém estivesse olhando? Se a resposta é não, talvez a fonte da sua satisfação esteja fora de você e não no alinhamento da sua alma. A prática não é o destino. Ela é a porta para o silêncio, para a sua verdade e para a reconexão com sua frequência autêntica. E essa reconexão é um ato de profunda coragem, um ato que não precisa de aplausos, mas de pura e simples honestidade. A mentira mais sutil da manifestação é a de que ela precisa ser forçada, que é um sinônimo de trabalhar duro ou controlar cada detalhe do futuro. Sentimos a urgência de ter o mapa completo do caminho,
de prever cada curva e cada obstáculo. Mas essa urgência de controle é, na verdade, a expressão de uma ansiedade silenciosa, de um medo profundo do desconhecido. Por dentro, um grito desesperado por presença e confiança. Tentamos compensar a incerteza do futuro com um excesso de planejamento. Mas a alma, a nossa essência, sabe que a vida não é um plano a ser seguido, mas uma energia a ser sentida e vivida no agora. A neurociência nos revela que o excesso de controle não apenas nos cansa, mas também nos aprisiona. A ativação constante do sistema de luta ou fuga, movido pelo excesso de cortisol, bloqueia a neuroplasticidade do cérebro. Isso significa que, por mais que queiramos manifestar paz e abundância, o nosso sistema nervoso está tão ocupado em sobreviver que não consegue ver novas possibilidades. Ele fica preso a velhos padrões, atraindo e recriando o que já conhece: a escassez, a ansiedade e a repetição de experiências passadas. O que o Zen nos ensina sobre a paciência vibracional é a metáfora do bambu que, em vez de fazer algo, apenas cresce. Essa imagem ilustra a diferença entre esforço e coerência. O esforço tenta forçar os resultados, enquanto a coerência é um alinhamento silencioso que atrai naturalmente. O bambu não luta para crescer. Ele se alinha com a energia da terra e do sol, e o seu crescimento é um resultado inevitável. Da mesma forma, a verdadeira manifestação não é um ato de forçar, mas um estado de ser, de alinhar sua vibração com a vida que você deseja ter, permitindo que ela flua até você de forma natural e sem atrito. A perda acaba no momento em que você solta o controle e permite que a sua presença seja o seu único guia. A maioria das pessoas acredita que vibrar alto é sinônimo de estar sempre feliz ou positivo. Elas tentam a todo custo anular a dor, a dúvida e o medo, acreditando que essas emoções são um obstáculo para a manifestação. Mas essa é a visão mais superficial, pois a verdadeira vibração autêntica não é sobre a ausência de dor, mas sobre a coerência entre o que você sente, tristeza, raiva, alegria, e o que você é. Negar o que sente é criar um campo de dissonância energética que atrai mais da mesma dor que você tenta evitar. A sua frequência vibracional não é um disfarce, é um eco da sua verdade mais profunda. A física quântica do sentimento nos ensina que uma emoção não é boa ou má, mas sim um sinal de coerência ou dissonância. A verdadeira vibração alta é a honestidade consigo mesmo, a capacidade de sentir a dor sem fugir dela, pois é na verdade que o campo energético se realinha. A dor, quando acolhida, perde a sua potência destrutiva e se transforma em um portal para a cura. A energia que antes estava presa no medo e na repressão, agora pode fluir e se reorganizar. O caos emocional ou existencial, que tanto tentamos evitar, esconde em si uma força silenciosa. Ele é o solo fértil para a maior reconexão. Pense nisso. O universo e o seu próprio sistema nervoso precisam de um reset para reorganizar as informações e a energia. É como a terra que precisa da tempestade para que o solo seja nutrido. O seu sentir-se perdido não é um sinal de falha, mas um sinal de que algo está se movendo, se rearranjando para te guiar de volta ao seu centro, para a sua própria verdade. E a sua verdade, quando acolhida, vibra a partir de um lugar inabalável. Um dos erros mais fatais que cometemos é acreditar que nossa dor, frustração e sensação de perda são causadas por circunstâncias externas, por outras pessoas ou pela falta de sorte. Ficamos presos em um ciclo de culpa e ressentimento, projetando nossas sombras no mundo. O que nos irrita no outro é, na verdade, um reflexo do nosso próprio bloqueio, de algo que rejeitamos em nós mesmos. A pessoa que te frustra com sua atitude não é o problema, mas um mensageiro silencioso, um espelho que o universo coloca à sua frente para te convidar a um reencontro consigo mesmo. A teoria de Carl G. Jung sobre a sombra nos mostra que o que buscamos desesperadamente lá fora está, na verdade, na nossa própria sombra, nas partes de nós que nos recusamos a ver, sentir ou acolher. Aquela frustração com o controle alheio pode ser um reflexo da nossa própria necessidade de controlar.
O julgamento que fazemos do outro pode ser um eco do auto-julgamento que carregamos. O perdido que buscamos fora não está em outro lugar, mas dentro da nossa própria recusa em olhar para as nossas feridas. Para transmutar essa raiva em auto-reconhecimento, um exercício de introspecção é fundamental. Quando a raiva e a frustração surgirem com relação a alguém, faça a si mesmo 3 perguntas, com a máxima honestidade possível. A primeira: o que essa pessoa está fazendo que me irrita tanto? A segunda: onde em mim eu faço a mesma coisa? E a terceira: como posso acolher essa parte de mim em vez de projetá-la no outro? Esse processo, simples porém desafiador, nos permite pegar a energia da raiva e transformá-la em autoconsciência. É na aceitação da nossa própria sombra que a luz da nossa alma pode brilhar de forma mais autêntica e inabalável. A busca por um propósito predestinado é um dos maiores mitos da nossa jornada. Acreditamos que existe um único destino, uma missão secreta que precisamos descobrir para nos sentirmos completos. Essa busca desesperada, na verdade, nos paralisa. Ela nos impede de criar, passo a passo, a nossa própria realidade. Ficamos esperando que o universo nos entregue um mapa pronto, quando, na verdade, a vida nos convida a sermos os próprios cartógrafos. A sensação de estar perdido acaba no momento em que paramos de procurar e começamos a fazer. A filosofia existencialista nos apresenta uma visão poderosa. O sentido da vida não é algo a ser descoberto, mas a ser criado a cada escolha, a cada ação, a cada momento presente. Sua vida não é um livro com um final já escrito, mas uma tela em branco que você pinta a cada dia. O que você faz hoje, a sua ação mais simples, tem o poder de dar um novo significado à sua existência. A perda que você sente é o convite para deixar de ser espectador e se tornar o protagonista da sua própria história, criando o seu sentido através da autenticidade. Para começar a criar o seu próprio sentido, pare de perguntar: qual é o meu propósito? Em vez disso, comece a perguntar: o que eu posso fazer agora que me move em uma direção de autenticidade? E então, comece a fazer, de forma pequena e consistente, o que responde a essa segunda pergunta. Pode ser algo tão simples como escrever uma página, aprender uma nova habilidade ou ter uma conversa honesta consigo mesmo. É nesse processo de criação de movimento autêntico e de presença que a sensação de estar perdido se dissolve na clareza do agora e a vida ganha uma nova cor, um novo som, um novo sentido. Chegamos ao fim desta jornada, mas a cura, como nos ensina Naranjo, não é um ponto de chegada. É um caminho sagrado de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional. É o processo de desapego das nossas identidades falsas, o que acreditamos que somos, para nos reconectarmos com quem realmente somos. É como se estivéssemos nos lembrando de quem sempre fomos, antes que o mundo nos moldasse e desalojasse nossa energia. O encontro com a essência é um paradoxo. O que Daniel Goleman nos mostra sobre a inteligência emocional, a capacidade de nomear e processar sentimentos, é o ponto central. A reconexão com o eu autêntico acontece justamente no processo de reconhecer e acolher a nossa própria dor. É na vulnerabilidade que a cura se inicia. A perda que você sentiu não é um sinal de fracasso, mas o primeiro passo da sua bússola interior. É o sinal de que a vida está te empurrando para um novo caminho, não para um lugar, mas para o centro de si mesmo. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Sua busca por respostas e seu desejo de se curar são o maior ato de coragem que você pode ter. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.